Bom, numa sala, uma sala de aula com 60 alunos, 11 jogam xadrez, 31 são homens ou jogam xadrez e 3 mulheres jogam xadrez. Calcule o número de homens que não jogam xadrez. Então é importante a gente destacar que nesses 31 pessoas, existe uma condição: 31 são homens ou jogam xadrez. Então, dentro desses 31, não significa que todos são homens. São homens ou jogam xadrez. Então, dentro dos 31, pode ter mulheres desde que elas joguem xadrez. Então, são 31 são homens ou jogam xadrez. Significa que pode ter mulheres aí. Então, eu preciso montar dois diagramas e eu terei uma intersecção. Meu diagrama vai ficar assim: homens mulheres, e aqui na intersecção eu vou colocar a quantidade de pessoas que jogam xadrez. E essa quantidade de pessoas que jogam xadrez, o problema me diz que dentro dos 60 alunos, 11 jogam xadrez. Então eu tenho que ter 11 pessoas aqui no total. O problema me diz 31 são homens ou jogam xadrez e 3 mulheres jogam xadrez. Então, das mulheres, 3 delas jogam xadrez. Se o total de pessoas que jogam xadrez são 11 pessoas, eu já tenho 3. Para completar essas 11 pessoas, faltam 8. E se o problema me diz que 3 mulheres jogam xadrez, significa que esses 8 aqui são homens. Então eu coloquei cor diferente só para a gente identificar. 31 são homens ou jogam xadrez. Para completar os 31 desse lado, homens ou jogam xadrez, me faltam aqui 20 pessoas, porque 8 mais 3 me resulta em 11, para 31 falta 20 pessoas. Se quem joga xadrez está na intersecção, esses 20 homens aqui, eles não jogam xadrez. Então, esses 20 homens não jogam xadrez. Essa era a pergunta, está respondido. Agora, aproveitando esse problema, ele poderia ter perguntado outras coisas. Por exemplo, poderia ter perguntado quantas mulheres tem nessa sala, ou até mesmo quantas mulheres não jogam xadrez. Então eu posso fazer da seguinte forma: se a pergunta fosse quantas mulheres tem na sala, eu poderia tirar a conclusão assim: 60 alunos na sala. Se aqui eu já tenho 31, quantos faltam para completar os 60? Eu posso afirmar então que eu tenho 29 pessoas desse lado para completar os 60. Então eu tenho 29 mulheres aqui, e essas 29 mulheres não jogam xadrez. Agora, se a pergunta fosse total de mulheres, eu somo 29 mais esses 3 aqui, 32 mulheres. Quantas mulheres não jogam xadrez? 29 mulheres não jogam. Quantos homens não jogam? 20 homens não jogam xadrez. 8 homens jogam xadrez. Total de homens nessa sala, 28 homens. Total de pessoas na sala, aí é só eu somar. 20 mais esses 11 aqui, 31 pessoas, mais 29 aqui, 60 pessoas na sala. Mas a grande questão era essa: 20 homens não jogam xadrez. Só observar o problema, ler com calma, que é possível compreender.